Bom dia e bem-vindos ao canal Débora Histórica. Hoje é dia 24 de julho de 2025, sendo o seu objetivo resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias, das nações e buscar novos conhecimentos por meio de pesquisas e entrevistas. O link da apresentação do Débora Histórica está na descrição deste programa. Nós não devemos deixar morrer a nossa história. Este é o capítulo 27 da história do Morumbi. Vamos falar sobre o bairro da Vila Progredior e seus logradouros, parte 3 de 3. Então é a última parte. Então eu vou relatar aqui uma história que eu peguei no site Nossos Bairros, Nossas Vidas. Então vamos lá. Cheguei ao Brasil em 1954, vindo de Portugal com 18 meses. Fui morar no bairro da Vila Diva, lá para os lados de Sapopemba. Minha família mudou-se para o Caxingui, mais especificamente Vila Progredior, quando eu tinha 6 anos. Fui morar numa chácara no fim da Rua Julieta, hoje Rua Armando Lombardi. Essa chácara pertencia ao senhor Luiz, que era dono da padaria São José, perto do Jockey Club. Da Rua Julieta, mudei para a Rua Alzira e outras ruas do bairro. Tive a melhor infância do mundo, numa época em que as mães mandavam os filhos brincarem na rua, tão diferente de hoje. Empinar pipa, rodar peão, brincar de esconde-esconde, pular-sela, jogar lata. Brincava muito nos rios do bairro e tão limpa a água até dava para beber. Tem um rio na Avenida Jorge João Saad que passa embaixo do estádio do Morumbi. Lembro que entrávamos no rio, passávamos por baixo do campo de São Paulo e saíamos do outro lado, onde hoje é o clube. Na época da Revolução de 1964, o exército ia praticar manobras perto do estádio, onde não existiam casas na época. Minhas irmãs e meu irmão trabalharam na indústria de roupas Regência. E de acordo com a minha mãe, Ana, as camisas da seleção brasileira eram feitas ali. O bairro tinha o nome da família dos fundadores do bairro. Rua Progredior, Rua dos Três Irmãos, a única que ficou com o mesmo nome, né? Rua Alzira, Rua Alice, Rua Julieta e outras das quais já não me recordo, porque simplesmente mudaram os seus nomes para outros que fizeram com que o bairro perdesse a sua história. Mudei em 1975 para o bairro do Itaim Bibi. Voltei ao bairro em 1993. Moro hoje onde era a Granja. Os antigos devem se lembrar. É um bairro ainda tranquilo com um certo ar de interior. Bom de morar, bom de viver. Então, essa história foi contada por Francisco Vilafranca. Então, eu achei muito legal isso que ele contou. Porque a gente faz as pesquisas, né? Eu faço as pesquisas e encontro algumas coisas que, infelizmente, aqui no Morumbi, na Vila Progredior, etc., está muito difícil achar muitas histórias. Então, as pessoas não lembram mais, como há muito tempo ficou sem internet, então as pessoas foram morrendo, os filhos não se importando com isso, não sabendo direito da história. Inclusive, eu, com a sua ocupação de criar filho, de trabalhar, essas coisas, não dei tanta importância a isso, apesar de eu ter uma boa memória de fatos, né? Tá. Então vamos fazendo essas pesquisas, vão mandando para mim aquilo que vocês sabem a respeito da nossa região. E agora vamos para os logradouros, de acordo com o site dos Correios. São 47 e eu dividi essas informações e agora vamos dar continuidade.
Então vamos lá. Rua João Escaciotti. Não há informações pessoais. Se alguém souber, por gentileza, entre em contato comigo para eu complementar. Então, o logradouro formado pela rua do mesmo nome e Rua 3. Ela começa na Avenida Professor Francisco Morato e termina na Rua 2. Foi oficializada em 17 de setembro de 1976. Rua José Ferreira Guimarães. Nasceu em província de Minho, Portugal, em 1841. Foi um fotógrafo português, radicou-se no Rio de Janeiro em 1860, associando-se de início a Eduardo Isidoro Van Nivel e em seguida a um certo Peixoto antes de estabelecer o seu próprio negócio em 1966. Faleceu em Paris em 1924. O nome anterior da rua era B, conhecida, que era uma rua particular, ou por Passagem B. Ela começa na Rua José Janarelli e termina na Rua Guilherme Watanabe. Foi oficializada em 16 de dezembro de 1986. Rua José Janarelli foi um construtor, nasceu em 1869 e faleceu em 1913. Não tenho mais informações sobre ele. A rua anteriormente chamava Rua Progredior e Rua 3. Ela começa na Avenida Professor Francisco Morato e termina na Rua Madalena de Moraes. Foi oficializada em 25 de setembro de 1978. Rua Lício Marcondes do Amaral. Nasceu em 23 de agosto de 1915. Foi um jornalista profissional e sócio fundador do sindicato da sua categoria. Trabalhou em vários dos principais jornais paulistanos. Foi advogado, militante, juiz de direito, cargo que assumiu aos 23 anos de idade, contista, poeta e ensaísta. Faleceu em 29 de julho de 1976. A rua era conhecida como Arará, 18 de Norá, Elígio Marcondes do Amaral. Ela começa na Rua dos Três Irmãos e termina na Avenida Jorge João Saad. Ela foi oficializada em 18 de agosto de 1976. Rua Mário Penteado de Faria e Silva. Nasceu em 1920, era lavrador e economista, exerceu diversas funções públicas e em entidades associativas. Foi diretor da Faresp, diretor secretário do Departamento de Cooperativismo da Sociedade Rural Brasileira e diretor do respectivo Departamento do Café. Sócio titular da Sociedade Nacional de Agricultura e conselheiro do Sindicato Rural de Amparo e da Cooperativa Regional de Campinas. Ocupou os cargos de diretor-secretário e superintendente da CAGESP. Foi o primeiro presidente da Comissão de Abastecimento e Preços da COAP do Estado de São Paulo, primeiro presidente do Instituto Brasileiro do Café em 1953, voltando a ocupar sua presidência no governo Médici. Foi membro do Conselho de Serviço Social Rural e vice-presidente do mesmo serviço, representante da classe rural no Conselho da Política Aduaneira, primeiro chefe do escritório do IBC, que é o Instituto Brasileiro do Café, em Tóquio, e fundador do entreposto de Hong Kong, diretor-geral do Departamento de Estatística do Estado de São Paulo. Cumpriu diversas missões no exterior, entre as quais as de integrante da delegação brasileira ao Congresso Internacional de Algodão, realizado em Tóquio em 1961. E da delegação brasileira enviada no mesmo ano à República Popular da China. Era agricultor no município de Amparo, faleceu em São Paulo em 16 de julho de 1974. A rua era conhecida apenas como Projetada. Ela começa na Rua Aidea e termina no Balão de Retorno. Foi oficializada em 1 de novembro de 1974. Você vê que tem algumas informações antigas, tá?
Rua Mauro Coducci, arquiteto italiano do século XV, projetou diversos edifícios da Renascença italiana, sendo considerado um dos mestres do Renascimento. A rua era conhecida como G19, começa na Rua Eugênio Janotti Pacheco e termina na Avenida Giovanni Gronchi. Foi oficializada em 25 de setembro de 1978. Rua Morishige Akagi. Foi benemérito, nasceu em 1933 e faleceu em 1976. É só essa informação que eu tenho dele. A rua era conhecida como 2, Rua Patrícia, rua particular. Ela começa na Rua Padre Eugênio Lopes e termina aproximadamente a 28 metros além da Rua 1, agora denominada Antônio Arantes. Ela foi oficializada em 8 de abril de 1987. Rua Nicola de Camilo Neto, nasceu em 15 de junho de 1913 e foi um dos comerciantes mais atuantes na região do bairro de Pinheiros, um dos sócios do Bar do Cis de Odeon, proprietário dos restaurantes da Faculdade de Odontologia da USP. Participou de várias sociedades amigos de bairros, onde foi diretor. Trabalhou sempre em prol da comunidade, principalmente na Sanipec, da qual foi um dos fundadores no bairro do Instituto da Previdência, no Butantã. Faleceu em 11 de janeiro de 1969. A rua era conhecida como Salim Izar e antes era sem nome. Ela inicia na Rua Guilherme Watanabe e termina aproximadamente a 60 metros além do seu início. Foi oficializada em 4 de maio do ano de 2000. Rua Padre Eugênio Lopes. O Padre Eugênio Santos Lopes foi pároco de Embu, nasceu em 15 de setembro de 1903 na Espanha, onde se ordenara. Radicou-se cerca de 30 anos em São Paulo, foi o primeiro pároco da igreja de Vila Santana na Penha e pároco de Nossa Senhora do Monte Serra em Pinheiros. Foi também pároco de Presidente Venceslau, Alta Sorocabana e posteriormente pároco da paróquia de Embu, que se achava vaga há 80 anos. Foi músico e jornalista, dedicou-se a essas duas atividades simultaneamente com o seu ministério sacerdotal. Dirigiu por vários anos a Folha e colaborava assiduamente no Seminário do Embu. Faleceu em São Paulo em 26 de janeiro de 1968. A rua era conhecida como Primeira e como Rua Patrícia e Rua Caxingui. Ela começa na Avenida Professor Francisco Morato e termina na Rua dos Três Irmãos. Foi oficializada em 20 de agosto de 1968. Rua Padre José Achoteguin. Não há informações. Se alguém souber, por gentileza, me avisa. Rua Pedro Gomes Cardim. O professor Pedro Gomes Cardim nasceu em 29 de abril de 1902. Iniciou sua carreira no magistério público primário em 21 de janeiro de 1921. Percorreu todos os degraus desde a escola rural, distrital e urbana. Foi professor de escolas reunidas, adjunto de grupo escolar, diretor de escolas de grupo escolar, se apresentou no cargo de inspetor escolar no ano de 1954. Fez parte de congressos pedagógicos, tomou parte na Revolução Constitucionalista de 1932, faleceu em 22 de janeiro de 1978. A rua era conhecida por Luísa. Ela começa na Rua Amélia Correia Fontes de Guimarães e termina na Rua Guilherme Watanabe. Ela foi oficializada em 20 de 4 de 1978. Rua Professor Carlos Pasquale. Nasceu em 1906, foi diretor do Senai, membro do Conselho Federal de Educação, presidente do Conselho Estadual de Educação e secretário da Educação nos governos do professor Carvalho Pinto e Laudo Natel. Faleceu em 27 de agosto de 1970. A rua era conhecida como G9
Ela começa na Avenida Comendador Adibo Ares e termina na Rua Desembargador Amorim de Lima. Foi oficializada em 4 de agosto de 1975. Rua Professor Oswaldo Teixeira. Nasceu em 1905, foi diretor do Museu Nacional de Belas Artes por longo período. Estudou no Liceu de Artes e Ofícios e na ENBA. Foram seus mestres Argentino Cunha, Eurico Alves, Rodolfo Cambelan e João Batista da Costa. Recebeu premiações do SNBA em 1921, 22, 24, viagem à Europa em 1927, medalha de ouro em 1938, medalha de honra. Tem obras renomadas nos temas de natureza morta, como objetos rústicos, retratos e nus. Estagiou em Portugal, Espanha, Bélgica e Itália. Faleceu em 1974. A rua era conhecida como Malvina. Começa na Avenida Jorge João Saad e termina na Rua Progredior. Foi oficializada em 25 de junho de 1976. Rua Regente Leon Kanievski. Nasceu em 1897, natural da Rússia e usava pseudônimo de Domingos Simões da Cunha. Foi músico, regente e compositor. Chegou ao Brasil com 13 anos de idade. Em 1933, fundou e dirigiu durante 3 anos a Sociedade de Concertos Leon Kanievski. Foi, sem dúvida, o divulgador da música clássica no Brasil. Em 1936, dirigiu a Rádio Difusora de São Paulo, tendo o mérito de atrair a atenção de grandes nomes como Zola Amaro, Nino Rossi, Anselmo Zlatopolsky e outros. Faleceu aos 78 anos de idade, dia 4 de fevereiro de 1975, em São Paulo. A rua era conhecida como Alzira e Maestro Leon Kanievski. Ela começa na Avenida João Jorge Saad e termina na Rua dos Três Irmãos. Ela foi oficializada em 25 de junho de 1976. Rua Salim Izar. Comerciante Salim Izar nasceu em 1910 e faleceu em 1957. Era conhecida como Avenida Monteiro. Ela começa na Rua Amélia Correia Fontes Guimarães e termina cerca de 40 metros além da Rua Guilherme Watanabe. Foi oficializada em 5 de novembro de 1976. Rua Valdemar Blakauskas. Foi bicampeão de basquetebol. A rua era conhecida como 2, começa na Rua dos Três Irmãos e termina na Rua Progredior, que é a José Janarelli. Foi oficializada em 11 de junho de 1965. Travessa Sinésio José dos Santos. Nasceu em 4 de fevereiro de 1915 e faleceu em 25 de março de 1971. Veio da Bahia para São Paulo, exerceu várias profissões, sendo a última de motorista de táxi. A rua era uma particular sem denominação, começa na Rua Guilherme Watanabe, entre a Dom Armando Lombardi e a Rua Salim Izar. Termina aproximadamente a 5 metros além do seu início. Foi oficializada em 12 de julho de 1984. E aqui nós terminamos a história da Vila Progredior. Se alguém tiver mais informações da nossa vila, mesmo sendo do Caxingui ou perto, conta essa história e manda para mim, que você pode enviar um e-mail no deborhistorica@gmail.com ou neste mesmo canal, ou no WhatsApp 11 99 724 1111. E agora nós vamos para a nossa agenda cultural. Eu mudei um pouquinho, então nós vamos falar primeiro da mostra de cinema italiano. No dia 28/7, o filme chama-se Meus Caros Amigos 2, de Mário Bonicelli. Esse filme é de 1982. O Cine Teatro de Noy de Oliveira fica na Rua Rui Barbosa 323, na Bela Vista. Inicia às 19 horas em ponto e é gratuito.
E na Cidade das Abelhas tem uma novidade aqui, porque tem 2 filminhos. É um parque em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Não é só diversão, é muito mel, própolis, pólen, favos e todos os produtos da abelha, que você pode adquirir pelo site cidadesdasabelhas.com.br/produtos. O link está na descrição deste programa. E você acha que mel tem validade? Então, veja aí se o mel tem validade. Agora chegamos no observatório dentro da Cidade das Abelhas. Nesse local, nós vamos aqui, temos a porta, a gente vai abrir e aí você vai ver um enxame de abelhas completo, em franca produção. Você vai ver a temperatura, né? Aqui sempre está na média de 30, 35 graus, onde as abelhas se reúnem mais no tempo de inverno e no verão elas se espalham mais. Aqui você vai ver que está bem geladinho em tese, porque aqui é uma área onde elas produziram o mel, ainda estão estocando e elas guardam para o inverno. Elas vão consumir esse produto agora no inverno. E aí você vai ver como é que as abelhas que estão dançando estão comunicando às suas companheiras onde tem alimento. As abelhas estão alimentando nos alvéolos as crias da rainha. Muitas vezes você encontra a rainha que é o dobro do tamanho, assim grandona, que está andando. Você vai ver a própolis, né? Toda essa resina que você vê escura é a própolis que elas usam para vedar buracos na colmeia. Vão ver muitas abelhas carregadas de pólen, onde elas estão carregadas de pólen e de néctar. E um enxame, então, perfeito, onde as abelhas fazem o seu trabalho e é um tipo de um hospital da natureza, tudo limpinho, arrumadinho, e elas, cada uma, fazem o seu trabalho aqui na Cidade das Abelhas, o Apiário Embu. E a Cidade das Abelhas também é um local onde você adquirirá cultura, sendo uma ótima opção para passear com a família, amigos e escolas e aprender mais sobre a importância das abelhas. Vá conhecer todas as atrações. O serviço é de terças aos domingos, das 10 às 16, e só quando chove que não. Estacionamento é gratuito na Cidade das Abelhas. E veja a seguir o parque e como você vai aprender sobre as abelhas. Então, eu desejo a todos vocês um excelente final de semana iluminado.